Olá, guerreiros! Sejam muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Eu sou o professor Anderson Cardoso e hoje nós vamos falar dos nossos queridos e amados logaritmos, tá? Vamos ver aqui o que é um logaritmo, as propriedades de logaritmo. Depois que a gente fechar essa parte inicial, vou falar com vocês das equações logarítmicas, inequações logarítmicas e fechando com as funções logarítmicas, tá bom? Então vamos junto. Guerreiros, logaritmo. O que é o logaritmo? Logaritmo é a expressão do tipo log de A na base B igual a x. Log de A na base B é igual a x. Isso aqui é um logaritmo, onde esse A a gente chama de logaritmando, o B é a base e o x aqui é o meu logaritmo. Para um logaritmo existir, esse logaritmando tem que ser um valor maior que zero. Logaritmando sempre um valor maior que zero. Nunca vai ser um log de um número negativo aqui. Não pode. E essa base também tem que ser maior que zero, porém diferente de 1. Por quê? Porque o logaritmo ele é o inverso do exponencial. O logaritmo é o inverso do exponencial. Como é que funciona? Você faz um reloginho aqui, ó. A base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então isso aqui fica assim, ó. B elevado a x é igual a A. Tá vendo? O logaritmo é o inverso do exponencial. Então, por isso que a gente bota essa base aqui como sendo maior, diferente de 1. Porque se eu faço assim, ó, 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. Então, fica bobo, né? Então, a gente tira. Então, esse B tem que ser maior que 0, diferente de 1. E esse A, que é meu logaritmando, sempre maior que 0. Beleza? Aí eu botei aqui, ó, uns exemplos de logaritmos. Log de 2 na base 3, log de 5 na base 6, 2 logaritmando, 3 base, 5 logaritmando, 6 base. Se o logaritmo ele é o inverso do exponencial, nossa última aula de exponencial, botei lá as propriedades de potência. Então também vou gerar propriedades de logaritmos, que vem dessa parte de potências também. Então vamos lá, as propriedades de logaritmo, que são muito importantes. Geralmente as questões de ES e AR que envolvem logaritmo, elas morrem pelas propriedades, tá? Então se liga só. Primeira propriedade é a definição aqui quanto à igualdade de exponencial. Ó. B elevado a C é igual a A. Base elevada a logaritmo é igual a logaritmando. Segunda, log de A na base A é sempre igual a 1. Sempre que o logaritmando e a base forem iguais, a resposta vai ser 1, porque ó, A elevado a 1 é igual a A. Outra, log decimal. Sempre que não aparecer nada aqui na base, é porque essa base é 10. Então, log de A, eu sei que a base é 10, é igual a raiz quadrada. Na raiz quadrada, você não precisa botar o índice 2 aqui, você sabe que tem um 2. Mesma coisa no logaritmo decimal, aqui se não tiver nada, eu sei que tem um 10. Aqui, log de produto. Log de produto vira a soma de logs de mesma base. Então, ó, log de A vezes B na base C é igual ao log de A na base C mais log de B na base C. Peguei esse produto e transformei numa soma de logs. Beleza? Lembra lá, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. A base é a mesma, estou somando os logs. Cuidado que a recíproca disso não é verdadeiro. Já vi gente fazer assim, ó. Log de A mais B na base C. Aí o cara bota aqui log de A na base C vezes log de B na base C. Não, não é. É o log do produto é igual à soma de logs. Assim como o log da divisão é igual à diferença de logs. Então, log de A dividido por B na base C vai ser o log de A na base C menos log de B na base C. Agora, uma propriedade extremamente importante. Se liga. Log de potência. Repara que eu tenho log de A elevado a B na base C. Essa potência do logaritmando, ela sai do logaritmo. Ela vem aqui para fora multiplicando. Então, ó, log de A elevado a B na base C vai ser B vezes o log de A na base C. Exemplo. Quanto é que vale o log de 8 na base 2? Não sei. Mas eu sei que o 8 eu posso escrever como sendo 2 elevado ao cubo na base 2. Opa, esse 3 aqui ele é a potência do 2, então essa potência sai para multiplicar o log. Ficaria o que então? 3 vezes o log de 2 na base 2. E quanto é que é o log de 2 na base 2? Quando eu tenho logaritmando igual a base dá 1. Então isso aqui vale 1. Quanto é que é 3 vezes 1? 3. Então o log de 8 na base 2 é igual a 3. Agora, se essa potência não for do logaritmando, e sim da base, se eu tiver aqui ó, o log de A na base B elevado a C, essa potência da base também vai sair multiplicando.
mas ela sai invertida. Sai 1 sobre C do log de A na base B. 1 sobre C. Então, naquele mesmo exemplo que eu botei ali, se eu tiver aqui, ó, agora o log de 2 na base 8. Quanto é que vale isso? Ah, isso aqui é o log de 2 na base 2 ao cubo. Esse 3 sai para multiplicar o log invertido. Então, vai ficar 1/3 do log de 2 na base 2, que dá 1/3. Beleza? Bom, agora uma propriedade muito importante, que em alguns capítulos ela vem até como um capítulo, um subcapítulo separado, que a gente chama de mudança de base. Aqui, log de A na base B. Log de A na base B. Beleza, eu não sei trabalhar com log de A na base B, mas eu posso pegar esse logaritmo de A na base B e mudar a base. Como? Eu vou pegar esse log aqui e vou transformá-lo numa fração de logaritmos, em que o logaritmando do original vai ser logaritmando no numerador. A base do original vai ser logaritmando no denominador. E ambos nessa base que eu queira. Então, digamos que eu tenho aqui um outro exemplo. Põe aqui assim, ó, log de 2 na base 3. Aí vem lá dizendo, passe o logaritmo abaixo para a base 10. Então, quero passar o log de 2 na base 3 para a base 10. Como é que eu vou fazer isso? O log de 2 sobre o log de 3, ambos na base 10. Passe para a base 5. Eu pego o logaritmo, separo numa fração de logs, o logaritmando do original vai virar logaritmando no numerador, a base do original vai virar logaritmando no denominador e ambos na base que eu quero. Show? Beleza? Derivado dessa propriedade de mudança de base, eu tenho aqui, ó, isso, ó, log de A na base B. Eu posso trocar de posição logaritmando com a base. Como? Invertendo o log. Então, log de A na base B é igual a 1 sobre log de B na base A. Essa propriedade vem da mudança de base. Quer ver? Se liga só. Tenho aqui o log de A na base B. Quero passar esse log aqui para a base A. Então, como é que ficaria? Ó, vou fazer devagarinho. Log de A sobre o log de B. E vou botar na base que eu quero agora. Eu quero que fique na base A. Então, base A, base A. Quanto é que é log de A na base A? Vale 1. 1 sobre o log de B na base A. Então, log de A na base B é igual a 1 sobre log de B na base A. Essa é a propriedade, invertir a posição pela mudança de base. Agora, uma outra propriedade de maneira também é essa aqui, ó. Log de A elevado, aliás, A elevado ao log de B na base A. Repara que eu tenho uma potência em que a base é um número e o expoente é o logaritmo. Se eu tiver a base da potência igual à base do log, eu posso simplificar os dois e a resposta vai ser o logaritmando. Então, por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, 8 elevado ao log de 3 na base 2. Quanto é que dá isso? Ah, eu sei que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. 2 ao cubo elevado ao log de 3 na base 2. Quando eu tenho potência de potência, a gente viu lá na aula de exponencial, eu multiplico os expoentes. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2 elevado a 3 vezes o log de 3 na base 2. Aí, eu tenho um valor multiplicando o logaritmo. Esse valor ele pode ter sido a potência do logaritmando que saiu multiplicando, ou ele pode ser a potência da base que saiu invertida. Como a minha intenção aqui é deixar a base da potência igual à base do log, eu não vou mexer nessa base do logaritmo. Então, eu vou entrar com esse 3 aqui como se fosse potência do 3. Vou fazer o inverso dessa aqui, ó. Vou pegar esse B que está aqui fora e vou entrar com ele de novo elevando A. Isso aqui é um sinal de igual. Então, isso é igual a isso, assim como isso é igual a isso. É igual indo ou voltando. Então, aqui vai ficar o quê? 2 elevado ao log de 3 ao quadrado na base 2. Aí aqui, ó, vala, vai ficar o quê? 3 ao quadrado, 9. Então, 8 elevado ao log de 3 na base 2 é igual a 9. Usei a propriedade 10 ali. Tranquilo? Show? Então, agora vamos falar do cologaritmo e vamos começar a falar das equações logarítmicas. Vamos lá. Guerreiros, cologaritmo, o que é isso? Cologaritmo é como se você multiplicasse o log por menos 1. Olha lá, cologaritmo, colog de A na base B é a mesma coisa que menos log de A na base B. Repara que eu mantenho a mesma coisa, ó, A na base B, só que o colog fica com um sinalzinho de menos na frente. É só isso. Então, um exemplo aqui que já caiu em prova. Determine o cologaritmo de
2 na base 3. Isso aqui é a mesma coisa que menos o log de 2 na base 3. Aí, se você quiser, você pode entrar com esse sinal de menos aqui, porque isso aqui, na verdade, é o quê? É menos 1 vezes o logaritmo. Então, esse menos 1 pode entrar aqui elevando o 2 ou invertido elevando o 3. Então, ficaria o quê? O log de 2 elevado a menos 1 na base 3, que é a mesma coisa que o quê? Que o log de 1 meio na base 3. Tá lá. Esse aí é o colog de 2 na base 3. Só isso. Show? Equações. Equações são extremamente importantes. Equações logarítmicas são do tipo um log igual a outro log. A sua ideia quando se trata de equações logarítmicas sempre é deixar com a mesma base. Então repara, log de A na base C é igual ao log de B na base C. A minha ideia sempre é essa, deixar com a mesma base. Por quê? Se eu tenho logs de mesma base igualados, então logaritmando vai ser igual a logaritmando. Então se log de A na base C é igual ao log de B na base C, isso é porque A é igual a B. Aí peguei aqui um exemplo de prova para a gente resolver. Eu quero resolver essa equação aqui. Resolva, dê a solução da equação logarítmica abaixo. Aí vem isso aqui. Log de x mais 4 na base 10, mais log de x menos 2 na base 10, menos log de x, isso igual ao log de 4. Nós vimos na parte de propriedade que quando a gente soma logaritmos de mesma base, isso aqui vem de um único log de produto. Então posso pegar esses dois logaritmos aqui e agrupar num só. Ficaria o quê? O log de x mais 4, que multiplica x menos 2. Isso, ó, na base 10. Menos o log de x, e isso igual ao log de 4. Repara que agora eu tenho aqui um log menos outro log. E quando eu tenho uma subtração de logaritmos, é porque isso veio de um único log de divisão. Então vou agrupar esses dois aqui também. Vai ficar o quê? O log de x mais 4, que multiplica x menos 2. Tudo isso agora dividido por x, que foi esse x aqui que passou dividindo. Isso igual, ó, a um log de 4. Agora eu tenho um único log igual a outro log. E ambos na mesma base, então logaritmando é igual a logaritmando. Então agora eu sei que x mais 4, que multiplica x menos 2, isso tudo sobre x, é igual a 4. Vou fazer aqui em cima a distributiva e esse x que divide vai passar para lá multiplicando. Então aqui vai ficar, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Aqui vai ficar 4 vezes x mais 4x. 4 vezes menos 2, menos 8. Isso igual a 4x. Esse x multiplicou lá. Aqui vai ficar menos 2x mais 4x dá mais 2x. Esse mais 4 vai entrar para cá menos 4x. Então, mais 2x menos 4x vai ficar menos 2x. Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Tem uma equação do segundo grau. Vou resolvê-la. Delta. Qual é o discriminante? Delta b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 8. Vezes 1 vezes menos 8. Então, o delta vai ficar menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 8 dá mais 32. Então, meu delta vale 36. x1 e x2 é o menos b. Menos menos 2 dá 2. Mais ou menos a raiz de delta. Raiz de 36 é 6, sobre 2 vezes a, sobre 2. Então, aqui eu tenho x1 igual 2 mais 6, 8 por 2, 4. E o x2, 2 menos 6, menos 4 por 2, menos 2. Aí na letra A, vai ter lá para você botar. Menos 2 e 4 é a solução. Aí tu marca, vai fazer curso de novo. Por quê? Porque a equação logarítmica, assim como a inequação que a gente vai ver daqui a pouco, ela tem que obedecer à condição de existência de logaritmos. Então, quando eu resolvo uma equação logarítmica, depois que eu faço isso, eu tenho que fazer o quê? Estudar aqui, ó, substituir na variável para saber se ela pode ou não. Então, se eu pegar aqui o menos 2, se eu botar aqui, ó, menos 2 mais 4 dá 2. 2 é maior que 0, tá valendo. Menos 2, menos 4, garrou. Menos 4 é menor que 0. E aqui, ó, menos 2 também, não pode. O logaritmão tem que ser maior que 0. Então, essa resposta menos 2 aqui, ó, não satisfaz. Se eu botar o 4 agora, 4 mais 4, 8, maior que 0.
4 menos 2, 2, maior que 0. 4 maior que 0, beleza. Então essa é a solução. Solução do problema é só o 4. Beleza? Então não esqueçam, depois que você resolver uma equação logarítmica, você tem que pegar o que você achou e substituir nos logaritmos onde tem variável, ou no logaritmando, ou na base. Às vezes você vai achar um x aqui também, tem que ter a condição de existência. Se não obedecer à condição de existência e se ofendê-la de alguma maneira, essa resposta não pode ser solução. Beleza? Vamos ver agora a parte de inequações logarítmicas. Vamos embora. Guerreiros, inequação logarítmica. O que é? A inequação logarítmica é do tipo log de x na base A maior, menor, maior igual, menor igual ao log de y na base A. A minha ideia, assim como na equação, é deixar sempre as bases iguais. Depois que eu deixar as bases iguais, aí eu vou reparar o seguinte. Se essas bases, se a base dessas inequações elas forem maiores que 1, a desigualdade vai se manter para o meu logaritmando, igualzinho acontecia lá na inequação exponencial. Se a base é um valor maior que 1, a desigualdade se mantém para o logaritmando. Tá vendo? Então aqui, ó, log de x na base A menor que log de y na base A. Sendo essa base maior que 1, x vai ficar maior que 1, x vai ficar menor que y, x menor que y. Agora, se essa base for um valor entre 0 e 1, se for um valor decimal, a desigualdade vai se inverter. Então, sendo agora A um valor entre 0 e 1, esse menor vai virar maior, x maior que y, tá? Aí eu botei aqui para a gente resolver uma inequação logarítmica. O que a gente tem que ver? Primeira coisa, antes de eu começar a resolver a inequação, eu tenho que determinar a condição de existência. Eu tenho que fazer isso, porque diferentemente de uma equação que você crava a resposta, uma inequação você vai achar infinitas soluções. Então você tem que descobrir quais dessas infinitas soluções satisfazem a sua inequação. Então a primeira coisa que você faz quando vai resolver uma inequação logarítmica é determinar a condição de existência. Depois que você fez isso, você vai obedecer a regra da base, maior que 1, você vai manter a desigualdade, entre 0 e 1 você inverte para poder começar a resolver. Então, como eu só tenho variável aqui, na minha condição de existência, meu logaritmando tem que ser o quê? Tem que ser maior que 0. Então, para essa inequação existir, obrigatoriamente 2x mais 1 tem que ser um valor maior que 0. Daí eu vou tirar que 2x é maior que menos 1, que x vai ser maior que menos 1 meio. Essa é a minha condição de existência. Eu vou ter que achar vários valores de x ali, só que só vou aceitar como solução da minha equação os valores que forem maiores que menos 1 meio. Agora eu vou começar a resolver a equação propriamente dita. Reparo a minha base é 3, 3 é maior que 1. Então vou manter a desigualdade para os meus logaritmandos. Então aqui vai ficar aqui 2x mais 1 é menor que 7. Então 2x vai ser menor que 6, x vai ser menor que 3. Beleza? Bom, aí vou fazer agora o meu intervalo de solução. Vou botar aqui 3 intervalinhos. 3 intervalinhos. Vou botar o 0 na mesma posição para facilitar minhas contas. Na minha condição de existência eu descobri que o x tem que ser maior que meio. Só maior, bolinha aberta, maior que menos meio. Então o x maior que menos meio, vai de menos meio até o mais infinito. Na solução da inequação, eu descobri que o x ele é menor que 3. 3 está aqui. E é só menor, bolinha aberta, então vai de 3 até o menos infinito. E o que vai satisfazer aqui? O que resolve a minha inequação? É o que pertence aos dois intervalos ao mesmo tempo, é a interseção dos intervalos. Então vou botar aqui, vai de menos 1 meio até 3. Essa é a solução. Então essa é a solução dessa inequação. A solução vai ser todo x pertencente aos reais, tal que esse x ele seja maior que menos meio e menor que 3. Se for a solução por intervalo, o intervalo aberto de menos meio até 3 aberto também. Show? Botei ali um segundo exemplo agora, oferecendo para vocês uma equação de segundo grau, uma expressão de segundo grau, e agora com denominador decimal entre 0 e 1. Então agora eu quero resolver isso aqui. Dê a solução da inequação logarítmica abaixo. Aí você se depara com isso aqui na sua prova. Vai ficar apavorado. Ai meu Deus, 0,8, agora tem equação de segundo grau. Não. A receita de bolo é a mesma. Primeiro, condição de existência. Depois obedece a regra da base. Então, como eu só tenho variável aqui, eu vou achar a condição de existência. Esse x ao quadrado menos 6x mais 8, obrigatoriamente tem que ser positivo, tem que ser maior que 0 para que essa inequação exista. Então, vou resolver aqui
x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Aí, ó, delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 8, 32. 36 menos 32 dá 4. Então, olha lá, x1 e x2 é o menos b, menos 6 dá 6, mais ou menos a raiz de 4, que é 2, sobre 2a, sobre 2. Então, vamos lá. 6 mais 2, 8, sobre 2, 4. 6 menos 2, 4, sobre 2, 2. Isso aqui é uma equação do segundo grau que me gera uma função do segundo grau, como gráfico uma parábola. Uma parábola ali começou maior que zero de bolinha aberta nas raízes. E eu quero, de raízes aqui 2 e 4, e eu quero valores que tornem essa equação ó, positiva. Eu tenho positivo aqui, aqui, porque entre as raízes é negativo. Então, tem que ser obrigatoriamente a minha resposta ó, menor que 2 e maior que 4. Se eu achar ali uma resposta entre 2 e 4, não vai satisfazer, não vai servir como solução da minha equação. Aquilo ali é só a condição de existência para essa inequação existir. Agora eu vou resolver a inequação. Observo a base é 0,8. 0,8 é um valor entre 0 e 1. Então é um valor decimal. Eu tenho que inverter minha desigualdade. Então vai ficar aqui x ao quadrado menos 6x mais 8. Aqui está maior, então vai ficar menor ou igual a 3. Igualei, ó, base igual a base, logaritmando, igual a logaritmando. Beleza? Vou pegar esse 3 e vou entrar com ele. Então vai ficar aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 5 menor ou igual a 0. Vou resolver. X ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Transformo de inequação em equação e resolvo. Delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 5 é 20. 36 menos 20 dá 16. Então, x1 e x2 é o menos b. 6 mais ou menos a raiz de 16, que é 4 sobre 2a, sobre 2. Então, vai ficar 16, aliás, 6 mais 4, 10 sobre 2, 5. 6 menos 4, 2 sobre 2, 1. Então, aqui eu tenho de novo uma parábola voltada para cima de raízes 1 e 5. Como é menor ou igual a zero, menor ou igual, bolinha fechada. E ele quer menor ou igual a zero, que é valor negativo. Aqui é positivo, aqui negativo, aqui positivo. Então, eu tenho negativo aqui ó, entre as raízes. Vamos dar a solução do problema agora? Vamos lá. Mais uma vez, 3 intervalos. Um para a condição de existência, um para a resolução da inequação e um para a solução da inequação. Vou botar aqui meu zero na mesma posição. 0, 0, 0, para eu poder me orientar. E vamos lá, eu descobri que como condição de existência, esse valor tem que ser menor que 2 e maior que 4. Eu vou botar aqui 2 e 4. 2 e 4 de bolinha aberta. E ele tem que ser ó, menor que 2, ó, menor que 2, menor que 2 e maior que 4. Maior que 4. Depois eu descobri que esse valor também tem que ser, pela resolução da inequação, ó, eles têm que ser entre 1 e 5 de bolinha fechada. Entre 1 e 5 de bolinha fechada aqui, ó. Agora vamos para a interseção. Eu tenho interseção aqui, ó, de 1 até 2 de bolinha aberta. Aí depois aqui, ó, de 4 de bolinha aberta até 5 de bolinha fechada. Ó. Tá aqui. Então a solução desse problema, solução, tem lá, x pertence aos reais, tal que esse x ele é maior ou igual a 1 e menor que 2, bolinha fechada maior ou igual, bolinha aberta maior, né? Ou, aí vai para o outro lá, o x ele é maior que 4 e menor ou igual a 5. Tá lá. Se eu tiver que botar a solução por intervalos, um intervalo fechado de 1 até 2 aberto, união com intervalo aberto de 4 até 5 fechado. Dois exemplozinhos de inequação logarítmica. Um com base maior que 1 e outro com base entre 0 e 1. Agora, para a gente fechar o balão, vamos falar das funções logarítmicas. Vamos lá. Guerreiros, função logarítmica. A função logarítmica é do tipo f de x igual ao log de x na base a. F de x igual ao log de x na base a. E também temos a propriedade aqui com relação à base. Se essa base da minha função logarítmica for um valor maior que 1, a minha função será crescente. E se for um valor entre 0 e 1, a minha função será decrescente. Como é que se comporta o gráfico de uma função logarítmica? Aqui tem um exemplo. Ó.
f de x igual ao log de x na base A, agora com esse A positivo, né? O A maior que 1, aliás. O A maior que 1, eu tenho a função crescente. O comportamento da função logarítmica crescente é esse aqui, ó. Vem lá do menos infinito, quase tocando no eixo y, chega aqui, ele abre e segue o caminho dele, cortando o eixo x aqui em 1. Por quê? Ele vai cortar o eixo x quando o y for quanto? Quando o y for 0, e o y é o f de x. Então, se você chamar aqui de 0, vai ficar o quê? Ó? A elevado a 0 é igual a x. A elevado a 0 é 1. Então, quando y é igual a 0, x vale 1. Tá lá. Se por um acaso essa base for um valor entre 0 e 1, a minha função será decrescente. E o comportamento da função logarítmica decrescente é esse aqui. Ó. Mesma coisa. Você quase toca em y, quase tangencia y, corta aqui x em 1 e segue o caminho. Né? Esse aí. Crescente, olha lá. Cada vez que eu vou aumentando o valor de x, eu vou aumentando o valor de y, né? Aumento o x, aumento o y. Decrescente, ó, eu aumento o x, decresço o y, diminuo o y. Lembra quando eu falei lá no começo da aula que o logaritmo era o inverso do exponencial? Falei isso lá, logaritmo é o inverso do exponencial. Eu mostrei lá o reloginho, provei que era. A função logarítmica é o inverso da função exponencial. Lembra quando eu falei das funções especiais, que eu falei de função injetora, sobrejetora, bijetora, ímpar, par, composta, inversa? Aí falei, quando é que a gente acha, pelo gráfico, o gráfico da função inversa? Qual é o bizu? Você traça a função identidade e usa essa função como espelho, como eixo de simetria. Então, ó, vamos ver. Vou traçar aqui a função identidade, né? F de x igual a x, x igual a y. Tá lá. Corta ao meio o primeiro e o terceiro quadrante, nossa função bissetor ímpar. E vou usá-la como espelho em relação à função logarítmica. Como é que vai ficar então? Olha lá na nossa aula passada de exponencial e vê se o gráfico da função exponencial crescente não é assim. Exatamente assim. Ó. Então, o inverso da função exponencial é a função logarítmica e a função inversa da função logarítmica é a função exponencial. O mesmo vale para se ela for decrescente. Ó. Traça aqui a função identidade. Espelha. Como é que vai ficar esse espelho? Vai ficar lá assim. Ó. Olha lá na nossa aula de função exponencial e vê se a função exponencial decrescente não é desse jeito. Né? Função exponencial decrescente, qual é o inverso dela? Função logarítmica decrescente. Viu como é que tudo se encaixa? Como é que tudo é bonito? Isso tudo ajuda vocês a caminharem na prova. Tem questões em prova que o cara te pede o gráfico de função inversa. Se você conhece esses macetinhos, você no olho mata a questão, gasta 10 segundos e parte para a próxima, não perde nem tempo. Isso vai você ganhar muito tempo na prova. Tá legal? Rapaziada, nossa aula de log acaba aqui. Espero ter ajudado vocês, aquele pessoal que me falou que professor, nunca aprendi logaritmo na vida. Assiste essa aula 2, 3 vezes até pegar a manha. Faz a lista de exercício. Pelo amor de Deus, façam a lista que está com o link disponibilizado aí na descrição do vídeo. Clica lá, vai abrir o drive, baixa a lista e mata a lista. Vai com um gabarito bonitinho para vocês fazerem. Se tiver alguma dúvida, é só chamar. Porra, mestre, não consegui fazer essa questão aqui. Eu gravo a solução e mando. Se estiver curtindo o canal, se inscreva, por favor, para me dar aquela moral, para aquela força. Isso ajuda demais a gente a promover o canal. Tá? Marca aquele joinha aí que gostou. Comenta aí. Qualquer coisa, a nossa próxima aula vai ser de PA, progressão aritmética, depois PG, a gente vai seguir a aula normal, tá? Então nossa próxima aula é PA. Se você quiser ficar sabendo quando vai subir essa aula, quando eu vou postar essa aula, marca o sininho, que assim que eu subir, ele te avisa, ó, a aula de PA já tá lá online para você, aí você vai lá brincar comigo também. Tá legal, rapaziada? Então não se esqueçam, se inscrevam no canal, dê um joinha aí, acione o sininho, dê aquele like, comenta aí o vídeo, tá bom? Baixa a lista e resolve. Tá legal, galera? Então um beijo no coração de todos. Os